Plataforma de comunicação digital A Guardiã da Notícia define as datas das entrevistas. A partir de 30 de setembro a 10 de novembro, você confere os candidatos às prefeituras no Coliseu da Guardiã. Oferecimento. E Veloz, a sua conexão. Começa agora, na Guardiã da Notícia, Coliseu da Guardiã. Conheça agora os candidatos a prefeitos da sua cidade. Coliseu da Guardiã. Coliseu da Guardiã. Coliseu da Guardiã. Entrevistas com os candidatos às prefeituras. Coliseu da Guardiã. A sabatina com o seu candidato. São Caetano do Sul. Boa noite, 18 horas e 30 minutos. Sejam todos bem-vindos a mais um Coliseu da Guardiã. Pois é, como todos vocês já sabem, nós estamos sabatinando os candidatos a prefeito e vice-prefeitos de diversas cidades do estado de São Paulo. Eu recebo aqui nos estúdios da Guardiã da Notícia a Carol Guerini. Ela é candidata a vice-prefeita em São Caetano do Sul, pelo PRTB. Ela é a vice de Thiago Tortorello. Boa noite, Carol. Boa noite, Gabi. É uma honra estar aqui com você para essa sabatina. Carol, você é advogada por formação. Isso, correto. Por que você decidiu, então, entrar nesse desafio e ser candidata a vice-prefeita de São Caetano? A formação de advogado, ela sempre foi desde a época de Dom Pedro II para habilitar você tanto para a carreira da advocacia quanto também para a vida política. Isso faz parte até da nossa formação na faculdade. E isso porque a gente é agente de mudança, né? Então, a nossa responsabilidade é com o Estado Democrático de Direito, fazer a defesa das instituições e tudo mais. E quando eu comecei a perceber que o judiciário não estava caminhando da forma como ele deveria caminhar e as outras instituições darem as respostas que elas deveriam dar, eu comecei a sentir uma ruptura, um desconforto muito grande. E aí eu preferi mudar para uma das áreas, né, no caso é mudar para o Poder Executivo, para poder fazer as mudanças nascerem já da forma correta. Então, já fazer o ato administrativo da forma como ele tem que ser e não simplesmente esperar uma decisão judicial invalidando, declarando uma nulidade ou uma inconstitucionalidade. E o que é ser prefeito em São Caetano, né? O porquê de administrar a cidade, de participar das decisões? São Caetano, ela é vanguardista, né? Ela é uma cidade de formação e aí até o seu perfil cultural e social e econômico muito diferente, inclusive da própria capital de São Paulo. E São Caetano é um lugar que eu nasci, né? É um lugar que eu nasci, é um lugar que eu cresci e é bem aquela coisa, né? É o lugar da nossa morada, de onde a gente cuida da nossa própria casa. Então, há uma grande possibilidade de inovações dentro de São Caetano, dentro dos aspectos mesmo legais e de novas gestões, de novas possibilidades. E porque também é um lar, né? Então, eu sinto aquela noção de pertencimento, começar a arrumar um pouco o mundo, não só pelo meu quarto, mas também pela minha comunidade, pela minha casa, onde eu moro. E por que o PRTB? O PRTB foi a escolha exatamente em razão do fato dos meus pais serem de Minas Gerais e terem nascido na ditadura. Então, sempre teve ali uma questão em casa da defender ali da probidade, da lealdade, da honestidade e também um respeito aos militares, aos fardados e tudo mais. E o PRTB, desde que eu entrei, tem me impressionado bastante porque ele não é como as pessoas geralmente estigmatizam ele. Então, é um lugar que a gente tem bastante liberdade, é um lugar que está com muita diversidade, principalmente em São Caetano. Então, o número mesmo de candidatos que você vê proporcionalmente por gênero ou por outras questões são assim, alarmantes mesmo, em razão quando você pega pelo estigma, né, de que seria um partido muito austero. E hoje é o partido do vice-presidente. Então, isso acaba também dando um pouco de uma conexão melhor para Brasília, para trazer as coisas para dentro da cidade, daquilo que depende do governo federal. Então, cria-se um diálogo melhor. E qual que é o papel da vice-prefeita? O papel da vice-prefeita é ajudar a governar junto com o prefeito, né? O prefeito toma as decisões, nas necessidades de vacância, o vice-prefeito ele assume como um sucessor. Então, ele tem que estar preparado tanto quanto o próprio prefeito para assumir ali a gestão pública.
E as funções também do vice, elas são também relacionadas às questões de desenvolvimento, de funcionamento da estrutura e da máquina. Então, por exemplo, salvo o melhor juízo, a própria parte de controladoria geral do município tem questão também relacionada ao vice-prefeito. O vice-prefeito também está em alguns dos conselhos municipais. Então, você tem ali uma visibilidade que é mais técnica, ela não é tão política. Ela é ali para ajudar tudo o que acontece mesmo naquilo que as pessoas não enxergam, né? Então é mesmo na parte de fazer a máquina funcionar do jeito que ela deve. E qual que é o papel da Carol Guerini na campanha do Thiago Tortorella? Hoje o meu papel é ajudar exatamente nessa parte de ser o braço direito do Thiago, não somente na campanha, mas principalmente na gestão. Então já é trazer ali uma pessoa técnica para poder fazer estar em evidência e já fazer a validação mesmo pela população essa é minha vice, ela que vai estar ali me auxiliando nas questões técnicas, jurídicas e tudo mais. Então as pessoas já poderem ver quem está ali, principalmente nesses períodos de vacância, que são relacionados a férias, viagem, toda e qualquer saída do prefeito da cidade, né, autorizada pela Casa Legislativa, quem acaba respondendo ali, até mesmo passando a contra-cheque, é o vice-prefeito. Então, já é uma forma da população me conhecer e já dizer, gosto deles, que já ficou um pacote fechado, né? A OAB de São Caetano tem uma pergunta para fazer para você. Primeiramente, parabéns por colocar à disposição da sociedade, pleiteando o cargo de prefeito da cidade de São Caetano do Sul, e nossa pergunta vai no sentido de qual será o grande desafio que o próximo prefeito terá na questão de geração de emprego e situação de riquezas após a Covid-19. Qual é a sua principal proposta e a principal ideia para ser implementada na nossa cidade nesse sentido? Parabéns e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, presidente João Paulo. A principal, essa parte mesmo da economia, eu venho pensando nela bastante também, porque é o seguinte, a gente está numa situação agora que é o pós-pandemia, fala-se também de uma segunda onda de Covid, que até a gente não sabe se vai vir ou se não vai vir, e nós precisamos ter uma noção mesmo de como a renda ela circula dentro da cidade. Então hoje você tem uma média mais ou menos de 57% de transferências de verbas federais e estaduais e 43% de arrecadação própria do município. E a parte de geração de emprego e renda, ela entra muito nessa questão da relação simbiótica que existe entre a transferência de rendas pelos tributos federais e estaduais e o próprio consumo local. Então, nós estamos pensando em várias segmentações, inclusive, assim, começando pela extinção da taxa do lixo, revisão de impostos, formas de, por exemplo, injetar dinheiro na economia nos primeiros 3, 6 meses. Para quê? Para que as pessoas elas tenham um mínimo de dignidade. Elas precisam ter dentro do orçamento familiar o suficiente para elas conseguirem sobreviver, principalmente nesse momento aí que vai ser o pós, fazer a reavaliação dos trabalhos remotos, tanto da prefeitura quanto das empresas. Então, hoje, o mundo ele está em constante transformação e não é meramente dar o dinheiro ou tirar o dinheiro. É isso que até da perspectiva jurídica, a gente fala bastante. O protocolo de intenções, quando você vai instituir uma empresa na cidade ou você vai dar algum incentivo fiscal, que você faz ali no trade-off, a abrir mão de uma parte de arrecadação e pelo número de empregos, existe um pequeno porém que você não consegue, como gestor público, obrigar que aquela empresa contrate as pessoas dentro da sua cidade. Ele pode criar os postos de emprego, mas dentro da liberdade da iniciativa privada, ele pode escolher contratar pessoas de Santo André, São Bernardo, São Paulo, Mauá, e você não consegue obrigar que seja só de São Caetano, porque isso implica em outras restrições legais, discriminação e tudo mais. Então, o próprio planejamento da criação de empregos e rendas, ela tem que ser de uma forma orgânica. E uma forma que faz com que as pessoas consigam subir, e uma das nossas discussões mesmo é elevar o patamar da renda mesmo da cidade. Então, assim, conseguir oferecer para as pessoas o mesmo tipo de salário que elas teriam em São Paulo ou em Alphaville.
para deixar a cidade deixar de ser dormitório, para também ser um polo em si mesmo que viva ali como um polo mesmo industrial ou econômico, né? Então, hoje nós estamos captando mesmo pessoas interessadas na indústria 4.0, que são tanto startups quanto outras empresas de tecnologia, para não somente pela questão da tributação, mas também pela questão de novos mercados, poder trazer essa estimulação de empregos e rendas, e aí acompanhado por todos os processos que são dele dependentes, como, por exemplo, a educação, a formação acadêmica, tudo mais. Eu preciso ter pessoas morando em São Caetano que tenham as habilidades necessárias para preencher essas vagas. Isso está no plano de governo? Está no plano de governo. É o item 2 do plano de governo. Doutora Raquel Galinatti, que é a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Judiciária, também tem uma pergunta para fazer para você, doutora Raquel, que é também delegada de polícia, mulher, participa aqui conosco em todas as nossas sabatinas aqui no Coliseu da Guardiã da Notícia. Candidata, você ajudou a construir o plano de governo? Ajudei. E qual foi o seu papel, assim? O meu papel, ele foi exatamente traçar ali as propostas dentro do que é viável. Então, assim, eu tenho falado bastante para as pessoas. O plano de governo que está ali na Justiça Eleitoral é a nossa proposta para os primeiros 6 meses a 1 ano. Então, a princípio, como não há dados reais disponibilizados, e a pandemia nisso, ela afetou, inclusive, a questão da lei do acesso à informação para poder ser montado alguma coisa maior, né, um estudo mesmo com o pessoal técnico. O que está ali é aquilo que, tanto a minha experiência quanto a do Thiago, quanto dos nossos colaboradores, e as demandas mesmo das classes, das pessoas, a gente consegue fazer já nos primeiros 6 meses e o primeiro ano, e já dar os primeiros passos para um PPA, de fato. Então, assim, é revisar imposto, é dar um caráter humanizado no atendimento da saúde, reivindicações já de muitos anos, que são as 30 horas da enfermagem, plano de carreira dos professores. Então, assim, coisas que já deveriam ter sido feitas, não foram feitas, mas que dá para ser feitas a partir do primeiro dia de mandato. Já é virar, inclusive, a minuta no primeiro dia. Agora sim, a pergunta da doutora Raquel. A criminalidade é uma das grandes preocupações da população do estado de São Paulo. Qual a sua proposta para a melhoria da segurança pública do município? Obrigada, doutora. A nossa proposta para a melhora da segurança pública, na verdade, ela está baseada em 3 pontos, né? A implementação do ciclo completo de polícia para a Guarda Municipal. Então, nessa parte, estamos analisando a sua implementação e legalidade junto às repercussões gerais do STF para que o corpo, né, municipal ele tenha os poderes de polícia, de fato, e polícia investigativa, judiciária. A criação do posto de Instituto de Criminalística na cidade, que isso foi uma necessidade que, inclusive, na época que eu fiz um estágio na delegacia, eu presenciei. Qualquer necessidade da investigação, você precisa mandar para Pinheiros. Então, assim, você demora pelo menos 2 horas a 3 horas só de logística esperando um resultado de São Caetano para Pinheiros. Então, nós precisamos ter um posto de criminalística na cidade. E um dos outros pontos também é fazer a integração tecnológica e das entidades, tanto de toda a polícia civil, estadual, federal, rodoviária, como também ao sistema já existente de tecnologia, aqueles que puderem vir a ser implementados, para que a polícia mesmo, principalmente a polícia que esteja ali na cidade, como a Guarda Municipal, tenha um seu centro de controle de inteligência. E as respostas possam ser rápidas e, possivelmente, antes do próprio cometimento do fato. Você acha São Caetano uma cidade segura, candidata? Eu acho que ela já foi mais segura pelo que eu tenho de memória, quando eu era pequena, e foi na época ainda do Luiz Olinto. Que, inclusive, eu lembro que era aquilo, seu carro foi roubado, ligue para a polícia, porque em 10 minutos ele recupera. Hoje você já não tem muito isso. Hoje você sente um certo receio de andar na rua e levar em celular, sofrer alguma agressão. Então, assim, a sensação de segurança, ela é uma sensação também. Nós precisamos de segurança em vários aspectos. Segurança física, segurança jurídica, segurança institucional e a sensação de paz. Hoje não temos sensação de tranquilidade sequer para uma enchente. Então, a gente precisa retomar essas facetas da segurança como um todo e trazer a tranquilidade à população.
Candidato, a senhora tem 1 minuto e meio para convencer o eleitor de que o projeto do Thiago Tortorello e da Carol Guerini do PRTB é a melhor opção para São Caetano do Sul. Obrigada, Gabi. Olha, o que eu posso dizer é que o Thiago e eu, nós somos pessoas íntegras. O Thiago, como sobrinho do Luiz Olinto Tortorello, ele tem uma vasta experiência mesmo, inclusive internacional, com premiações, principalmente na época ele foi secretário da CDF, né, da Secretaria de Pessoas com Deficiência, e a nossa proposta é exatamente trabalhar para as pessoas, é servir as pessoas. E as pessoas não estão nos elegendo, estão nos contratando. Essa é a nossa proposta. É trabalhar dentro de um contrato com vocês. Só isso? Terminou? Não tem muito mais. Muito bem. Essa foi Carol Guerini, então, candidata a vice-prefeita em São Caetano do Sul pelo PRTB, na chapa de Thiago Tortorello. Boa sorte, candidata, no próximo dia 15. Obrigada. Para você que acompanhou mais um Coliseu da Guardiã e está pelo Facebook, migra para guardiandanoticia.com. Lá é música com informação na palma da sua mão, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você tem a opção de ouvir ou nos assistir. Hoje é segunda-feira, daqui a pouquinho às 8 horas da noite tem o Guardião da Bola, o Vitor Limeira estará aqui conosco. Mais tarde tem o Guardião da Cidade. Eu fico por aqui, muito obrigada pela companhia de todos vocês. Até já. Coliseu da Guardiã. Entrevistas com os candidatos às prefeituras. Coliseu da Guardiã. A sabatina com o seu candidato.